Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas, Lucas Possalski II, e nesse vídeo aqui que falaremos sobre heráldica novamente, vim falar sobre essa parte aqui. Olha, essa parte aqui, a divisão dos escudos. E vamos compreender melhor o que ela significa. Primeiramente, a ideia de dividir escudos ou de criar mais campos dentro dele, para não ficar uma coisa tão uniforme, podemos dizer que surgiu em função da união entre as famílias. Porque às vezes a família A tem o dragãozinho, a família B tem o quadriculado. E aí fundiu as famílias, virou uma família só. Os herdeiros dela se casaram. Ou, por mais que o herdeiro de uma tenha se casado com a filha da outra casa, e haja um herdeiro masculino nela, com esse casamento consumou-se uma aliança. E a família B passou a lutar pela família A também. Então, neste caso, surgiu a divisão do brasão para criar mais campos dentro dele. E assim poder ter tanto a representação da família A quanto a família B dentro dele. Então, basicamente, esse é o motivo do porquê que surgiram os escudos divididos. Escudo, eu falo, mas pode representar túnica, pode representar selo, carimbo de cera, o que você preferir. Eu só falo escudo porque é mais fácil, tá? Disso que surgiu essa divisão. Possibilidade de aglutinar brasões, aglutinar simbologias e ir contando a história do desenvolvimento de uma família. Então, por exemplo, vamos pegar o meu brasão aqui como símbolo. Tem um brasão azul e tem o brasão quadriculado e tem o dragãozinho em cima. O dragãozinho é símbolo da minha família desde sempre que eu conheço. Ele só deixou de ser símbolo no momento em que ela foi destronada e passou a se usar um lambel, que é uma coroa caída. Vale lembrar que coroas caídas indicam destronamento, meramente para poder simbolizar que aquela família não está mais ocupando um trono, não detém mais poder. Ou seja, sim, o símbolo permanece sendo o dragãozinho, porque o símbolo original sempre foi ele. No caso, como eu meio que restaurei meu reino com o Projeto Feudo, ou estou restaurando ele com o Projeto Feudo, tecnicamente isso me permite usar o símbolo do dragão de volta. Mas enfim, tem o lado azul e tem o lado quadriculado. O lado quadriculado é um símbolo tradicional dos eslavos antigos dos Balcãs. É uma simbologia bem tradicional de cores, que por sinal já é uma subdivisão, um alternado entre o vermelho e o branco. O azul aqui tem duas explicações muito grandes. Tem tanto uma representação geográfica do poder da minha família, porque supostamente ela era da Baixa Panônia, da região do Sava, então seria uma indicação geográfica, porque teoricamente ela foi uma subdivisão de uma outra família que ocorreu no passado, e essa outra família, a parte do norte, ficou com uma outra simbologia, a do sul ficou com essa simbologia. Mas também porque a minha família em algum momento teve ligação com a Casa Real Francesa, ainda antes do seu destronamento. Então, o símbolo da Casa Real Francesa sempre foi a Oriflama, que é a flor de lis dourada, num fundo azul. Hoje a França tem o azul, o branco e vermelho, essa bandeira meio pasteurizada, mas a Casa Real Francesa sempre teve a flor de lis dourada no fundo azul. De tanto que muitos brasões da minha família preservam ainda a flor de lis, porque houve casamento com a dinastia, vamos dizer assim, carolíngia, mas no caso não carolíngia de Carlos Magno, mas de Carlos Martel, vamos dizer assim. Então, uma outra explicação para essa faixa azul vem disso. Uma outra possível explicação, até onde eu estudei. Agora pode ser usada tanto com a flor de lis, ou quando usa com o dragão sobrepondo, apaga-se a flor de lis, porque aí dourado perde dourado não dá certo. E agora aqui, nobres amigos, uma explicação técnica sobre todas as possíveis divisões existentes em um brasão. Antes de tudo, quero deixar claro que eu vou falar sobre os formatos bases das divisões existentes para um brasão, mas que eventualmente pode haver variações destes mesmos formatos que eu estarei falando aqui, que não vão estar nessa lista, mas que no fundo são apenas variações destes formatos que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeiro nós temos que definir os formatos. Existem os formatos de corte, que são os horizontais, as divisões horizontais dos brasões, são os cortes. Temos os formatos de partição, partido, que são as divisões verticais, também podem ser chamados de pala, enquanto os cortes também podem ser chamados de fenda. Nós temos as diagonais, que podem ser chamados de talho ou de banda. Nós temos os triângulos, que quando virados com ponta para cima são chamados de chevron, e quando os virados com ponta para baixo são chamados de pilha. Nós temos também os esquartelados, que são aqueles que possuem cortes divididos em 4 ou mais, que podem ser tanto divididos em 4 ou mais, que podem ser divisões horizontal e vertical juntas, ou divisões diagonais. E temos os quadriculados, né, que são os formatos também baseado na questão do esquartelado, porém com subdivisões muito pequenas, muito menores. Então vamos entrar nelas e falar mais a fundo sobre cada uma delas. Para começar, vamos com os cortes, cortados e fendas. Que nós temos o corte meramente seco, ou fenda. Nós temos o corte grosso, tem gente que chama ele de fresa também, que é quando tem essa faixa de corte
essa faixa horizontal dividindo ele, mas uma faixa grossa, onde é um campo para colocar alguma coisa. Nós temos o cortado, que é quando essa divisão ocorre em várias faixas na horizontal. E nós temos o cortado tripartido. O que é a diferença do tripartido para os demais? Como vocês podem ver aqui, os demais dividem as mesmas cores, só muda a quantidade de faixas horizontais, mas se preserva um padrão de cores ou de campos. O tripartido, neste caso, que é só um exemplo, mas partido em mais coisas, é quando há 3 campos diferentes, utilizando na divisão formato de corte, mas são campos diferentes. Aí nós temos as palas, ou os partidos, que esses aí são os verticais e não os diagonais. A lógica é a mesma do cortado ou fendido. Existe o partido mesmo, assim, dividido em 2, seco, sem nada do tipo. Tem a pala, que é uma faixa grossa no meio. Temos o partido mesmo, como é em múltiplas faixas aí, ao estilo do cortado, só que agora na vertical. E temos o tripartido, que é a mesma lógica do cortado com 3 campos. Aqui é um partido com 3 campos. Fica até a bandeira da França aqui nessa imagem, como vocês podem ver. A ideia é mais ou menos essa mesmo. Um brasão que tem 3 campos, porém os campos estão na vertical e não na diagonal. Então vocês sabem que corte é horizontal, partido, vertical. Aí nós temos as bandas ou os talhos, que são os formatos diagonais. Lembre-se, aqui eu só vou descrever uma variação em relação à direita e esquerda, mas essa variação poderia ocorrer em qualquer uma delas, tá? Não é uma regra específica para essa variação de banda grossa, mas no guia que eu achei aqui só tinha essa especificamente, mas eu sei que existe a variação tanto para o talhado seco aí, né? Ou só talhado, que é quando a divisão é seca. Aqui temos só uma direção, mas não teria problema em ser o inverso, não estaria incorreto por isso, mas que segue a mesma lógica dos outros que eu falei. A única diferença é que aqui a divisão é diagonal, né? Tem que tomar cuidado pra caramba falar desses nomes, porque às vezes eu acabo mencionando corte, partido e todo o resto, mas o que acontece é que poderia ser em outro formato, sim. E eu tenho que tomar cuidado com os nomes para não confundir com os formatos. Então temos o talhado, quando é uma divisão seca. Temos a banda, que é quando é a divisão grossa, uma faixa grossa dividindo na diagonal. Pode ser uma banda destra ou uma banda sinistra, quando o negócio é à direita, e sinistra quando o negócio é à esquerda. E temos o bandado. O bandado se aplica também a mesma lógica. Pode ser destro, pode ser sinistro. Neste caso, só há o exemplo destro para ser mostrado. Até porque, na verdade, eu vou falar que eu que fiz esses brasões. Eu me inspirei em um guia que eu vi, mas eu que moldei aqui com minhas ferramentas de edição, porque a qualidade da imagem estava muito ruim. Então até talvez conseguisse fazer um bandado sinistro. Mas até para não ter trabalho demais reproduzir tanta imagem, porque eu já fiz mais de 20 imagens aqui, só para este único vídeo, eu optei por deixar só o destro aqui. A mesma lógica dos demais. Com relação às bandas, é possível ter uma tripartição em banda? Não estava demonstrado no guia. Não estava. Mas é possível sim, e não há nada de incorreto nisso, seja para uma banda destra ou sinistra. A tripartição é possível em praticamente todos os formatos. Porém, talvez não fosse tão usual, vamos dizer assim. Até por isso não tenha tanto reconhecimento nos guias de heráldica. E agora que eu falei dos 3 formatos mais clássicos, vamos falar um pouco dos esquartelados, dos chevrons, das pilhas e dos quadriculados. E outros formatos menores. O chevron é um triângulo. Porém, ele não é um triângulo comum, ele é um triângulo para cima, o que representa uma figura de ascensão, uma figura militar e, na visão do mundo no passado, uma figura masculina. Eu, particularmente, prefiro tratar apenas pelo lado militar da coisa, porque eu sei que hoje isso pode gerar más interpretações. Então eu prefiro tratar só como uma figura militar e uma figura de ascensão. Mas se você olhar nos guias heráldicos históricos, você vai encontrar com uma representação do masculino também na heráldica. É uma figura militar, como eu falei, em função da ideia de ascensão. E ele pode ser representado de algumas formas diferentes. O chevron seco, que é só o triângulo, só o corte triangular no escudo. Tem gente que atribui este formato como mantelado. Afinal, muitas mantelas são, na verdade, chevrons com um formato decorativo de manto, embora eu não vou citar a mantela aqui neste guia de divisão especificamente. Existe o chevron inteiro, né, grosso, que nessa representação ele não está tripartido em si, mas poderia ser criado um efeito de tripartição nele, fazer ali embaixo um campo de campanha, o meio do chevron como meio e a parte de cima como um chefe, poderia sim também, ou até 3 campos, poderia ser desse formato ou de outro. E temos o chevronado, que é os múltiplos chevrons, né? Lógica bem similar aos outros formatos, como vocês podem ver. Temos a pilha também, que é o formato oposto ao chevron.
que é quando é um triângulo virado para baixo e geralmente um triângulo que adere às linhas internas do escudo. Esse também é um símbolo militar em alguns casos. Geralmente, quando ligado à ideia de militar, ele é ligado à questão de decadência e não de ascensão. Em algumas representações é visto como uma simbologia feminina, em alguns guias heráldicos, embora eu também prefira não utilizar isso para não causar confusão, mas é sempre importante citar, porque se vocês forem procurar, talvez vocês encontrem isso em algum lugar. E segue uma lógica similar à do chevron. Embora seja um formato que, como eu falei, por ser uma coisa ligada à decadência, pouca gente utiliza em brasões ou escudos. Então ele é um formato mais raro de ser visto, até pelo caráter pejorativo que ele é passado, em função da ideia de decadência. Mas existem sim escudos que o utilizam, principalmente em campanha. Após isso nós temos os esquartelados, que são as divisões que envolvem tanto vertical e horizontal, ou duas diagonais diferentes. O formato que tradicionalmente dividiria o escudo em 4. Então nós temos o esquartelado clássico, que é vertical e diagonal, a divisão dos eixos. Temos o franchado, que é a mesma coisa, só que na diagonal. Temos o gironado ou gironda, que é o formato diagonal somado horizontal e vertical, formando um oitelado e não um esquartelado. E esses aí são os formatos que podem existir secos, ou seja, divisões sem uma faixa de preenchimento entre elas. E existem as cruzes. Nem todas as cruzes, neste caso, são simbologias cristãs, é importante ressaltar. Muitas vezes elas são só divisões grossas do formato esquartelado, embora em alguns casos possam ter se tornado representações de cruzes cristãs. Mas a cruz aqui aparece só no formato vertical e horizontal, mas ela poderia sim aparecer no diagonal e poderia aparecer no formato de gironda também. Pensa só na cruz do Reino Unido, com 8 partes. Aquilo ali é uma cruz no formato de gironda. No caso aqui, como há exatamente 4 campos de divisão, não há como fazer um brasão tripartido neste caso, mas há como fazer um brasão quadripartido, o que de fato acontecia em alguns casos. E além disso temos os quadriculados, que são derivados de certa forma do formato esquartelado, mas que aqui é quadriculado porque já virou um tabuleirinho de xadrez, tanto no formato vertical, horizontal, quanto no formato diagonal. Existe o quadriculado enfranchado e o quadriculado normal, do estilo esquartelado clássico. E voltando aqui um pouco, tem a questão da pilha tripartida. A pilha tripartida, ela ocorre especificamente no formato de mantela, porém uma mantela de cima para baixo, não de baixo para cima. Mantela em pilha e mantela em chevron existem. Mas neste caso, olha aqui, virou uma bandeira similar à da República Tcheca. Porém, está na vertical e não... Provavelmente, para fazer uma mantela ao estilo da República Tcheca, estaria na parede lateral e não na parede do topo do escudo. E bom, meus amigos, eu falei dos formatos básicos aqui. Porém, o que eu posso dizer é que esses formatos podem ser combinados e adaptados livremente dentro de um escudo. Você consegue, por exemplo, fazer uma esquartela para dividir e, por exemplo, colocar um chevron em um dos lados da esquartela, colocar uma banda em outro, um quadriculado em outro e uma pilha tripartida em quarto. Aí você consegue fazer isso. Assim como dentro de todos os formatos de divisão, você consegue botar outras divisões dentro. Então existem essas subdivisões, só que essas subdivisões podem ter muito mais significados que isso. É que nesse caso está exatamente no meio do escudo. Então metade, metade, não dá para dividir entre chefe, centro e campanha. Porque este é um formato clássico de brasão medieval. A divisão entre chefe, centro e campanha. O que significa isso? Imagina só, chefe é a parte superior do brasão. É tipo, imagina que essa risca aqui, a de cima. Ou talvez pegando metade da segunda. Metade da segunda risca aqui, talvez. Pegando. É meramente um campo que às vezes a pessoa reserva no brasão dela para indicar que ela é vassala de determinado suzerano. Essa é uma divisão, a divisão de chefe. Quem é seu chefe? A quem você serve? Aí você faz uma miniatura da simbologia do brasão da casa que você serve. Aí tem o centro. O centro é o brasão da família em si. No caso que ocorre essa divisão, é o brasão da família. E aí tem a campanha, que é o biquinho, a parte de baixo. Essa parte do brasão é geralmente uma parte destinada a explicar como que aquela família, o que ela fez para chegar onde está. Então, por exemplo, a família tal venceu uma batalha, venceu uma guerra e um espólio de guerra ficou com o castelo do inimigo vencido. Aí explica a campanha. Pode ser, no caso, um brasão do inimigo que foi derrotado, pode ser uma simbologia de guerra, pode ser um brasão relacionado a essa guerra, mas que não foi do inimigo derrotado. Aí está a simbologia de quem a família derrotou, ou o que ela fez para chegar onde está. Então, basicamente, esse é um formato bem comum entre os brasões. A ideia de chefe, centro e campanha.
Porém, você pode encontrar brasões que tenham apenas chefe, não tenham campanha. Todo o resto é destinado a centro. Assim como você pode encontrar brasões que não tenha chefe, mas tenha campanha. Então tudo parte de cima é centro, tem uma campanhazinha embaixo. Todos esses formatos são válidos, assim como um formato sem nenhum deles. Então geralmente essas divisões triplas podem indicar isso. Divisões duplas, como eu falei, são a fusão de famílias, as junções ou as ramificações de uma determinada família. As partições que não têm esse caráter de chefe ou de campanha podem ser isso. As divisões, a primeira divisão, a divisão maior do escudo, esta representa as posições reais de poder da família, as posições reais militares dela. O que ela faz, da onde ela veio, quem é o chefe dela, se é que ela tem um chefe representado no brasão, como que ela conseguiu poder através da campanha. O campo do meio costuma ser sempre um campo de, vamos dizer, de preenchimento da família. Quando a divisão é tipo uma mantela empírea, ou um tripartido empírea, costuma indicar que geralmente tem a questão do chefe lá em cima, mas que os dois lados têm peso igual para a família. Quando existe a divisão que possa ser separada entre a parte mais alta e a parte mais baixa, costuma significar a parte alta o chefe, a parte do meio família mesmo, o principal, o campo central do brasão, e a parte de baixo a campanha, o motivo da família ser o que é. Quando existem essas divisões na vertical. Quando é horizontal, geralmente é, vamos dizer assim, da direita para a esquerda do brasão, ou de quem tá vendo, da esquerda para a direita. Você que tá vendo é da esquerda para a direita. Imagina só então. Vou pegar o tripartido aqui francesinho, né? É como se o chefe fosse esse campo azul, o campo da família fosse esse meio e o campo pro final aqui, o vermelho, fosse a representação da campanha, o que foi necessário para a família se tornar o que é. Lógico, pode ser feito ao estilo da pilha tripartida, só que com um corte grosso ali em cima. Tal formato existe também. Neste caso, o topo é sempre ocupado pelo chefe e a parte de baixo sempre ocupado pela família. Ou quando o topo é praticamente o corpo do brasão e a parte de baixo é a campanha, neste caso o topo é a família e a parte de baixo é o motivo dela. Mas vamos supor que fosse um corte grosso fino. Ia representar que ali é o chefe, mas ia preservar o formato de divisões em partes iguais na parte de baixo. Afinal, é um partido. Então, partes iguais. No tripartido não, porque a parte do meio é sempre maior que as duas. Então, por isso, acaba virando a parte da família. E, enfim, como eu estava dizendo, outros formatos podem ser reproduzidos infinitamente num brasão como esses. Assim como eles podem ser mesclados entre si, como vários formatos. E tem também as divisões militares, como os chevrons, as cruzes, e nesse caso eu falo de cruz como divisão, e não cruz como símbolo desenhado dentro. Os esquartelamentos, ou girondas, podem ter vínculos militares, embora haja esquartelamento também para a divisão de famílias. Vou até mostrar aqui o brasão da minha família, o brasão que foi feito pelo Museu de Heráldica lá de Gramado, porque ele mostra, no caso, um brasão de divisão ali em função de fusão de família. É um esquartelado pensando nisso. Mas há esquartelados que podem indicar batalhas, conquistas e coisas assim. De certa forma pode talvez ser encarado até como uma questão da campanha em si, ou alguma coisa relacionada a ela. Há também uma última questão, a questão do escudete. O escudete, por sinal, é importante pra caramba dentro da simbologia de Portugal e até da família real brasileira. O escudete geralmente indica que aquela família é alguma coisa dentro de algo maior que ela fez parte. Imagina só, no caso Portugal fez parte da Reconquista Ibérica, por consequência é uma parte disso, mas Portugal foi uma parte específica da Reconquista Ibérica na Espanha. Então até por isso o escudete, porque se você olhar a simbologia de Portugal é quase toda voltada para a questão de reconquista. O escudete também pode ser muito utilizado para brasões individuais, como no caso para simbolizar que tem o brasão da família de fundo e tem o brasão do indivíduo na frente da família. Também é uma coisa que pode receber muito uso. Então essas são algumas subdivisões. As subdivisões podem ter formatos tanto de campo mesmo, ou como de faixas mais grossas, como essa daqui. No caso das faixas mais grossas, muitas vezes representam um caráter puramente estético. Neste caso é um caráter mais estético propriamente do que funcional em si. Uma tripartição também pode ser uma tripartição só riscada em grafite, mas pode ser uma tripartição grossa. Dá um caráter muito mais estético do que propriamente funcional. A mesma coisa, escudete com borda. Muitas vezes os símbolos são muito mais estéticos do que qualquer coisa. A menos que isso seja utilizado para colocar uma cor e diferir de outro brasão. Porque às vezes, sim, essa parte estética pode ser usada como um diferencial para um brasão semelhante. E se realmente colocar outra cor, você acaba rompendo com outro brasão e tornando um brasão diferente em si. E bom, nobres amigos, acho que com esse vídeo vocês já conseguem ler mais um pouco do que significa cada brasão em si. É como eu falei, um brasão conta uma história. Vocês já aprenderam a parte da simbologia, das cores. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido, que tenham achado
isso uma coisa legal e tem ajudado vocês, como eu falei. Então, se você gostou realmente do vídeo e acha que a gente deveria continuar fazendo coisas assim, por favor, deixe seu like, porque ajuda muito a gente, além de ser um ótimo indicativo de que você está gostando. Se você não é inscrito e achou legal todo o trabalho que nós fazemos nesse canal, por favor se inscreva, venha participar da nossa comunidade. E mais do que isso, se você achou esse vídeo útil para alguém, por algum motivo, compartilhe-o com a pessoa, difunda este conhecimento. Obrigado, nobres amigos, e até a próxima!